Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um programa Educação e Evidência. Já sabem, né, o principal objetivo do nosso programa é o de possibilitar que tantas instituições, como os atores que produzem a nossa educação, a nossa cultura e a nossa arte, possam apresentar pelo menos um pouquinho daquilo que vem sendo desenvolvido em suas estruturas. E hoje nós estamos recebendo os supervisores da equipe de esportes da Nona Regional de educação do nosso município. Eu estou falando da doutora Rayane, já está bem pertinho, né, de se tornar doutora Rayane, e o doutor Júlio César. Isso, é assim? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, viu? Lembrando que aqui é o momento em que vocês vão ter para apresentar tudo aquilo que vocês vêm desenvolvendo. Tudo aquilo não, para deixar um pouquinho um gostinho do quero mais para quem está em casa, para que eles comecem a conhecer o trabalho que vocês desenvolvem em prol de um bem comum, que é justamente a educação do nosso município. Então, Rayane, Júlio, vou pedir licença para a Rayane se apresentar primeiro, por favor. Para você se apresentar aqui para nós, né, e para quem está em casa, você fica à vontade, viu. Agora é a hora de você fazer o seu merchan. Obrigada. De início, logo agradecer pelo espaço de fala, o espaço em que vamos poder apresentar de forma resumida nossas ações, as ações da Supervisão da Educação Física da Nona Direc. Eu sou Rayane Nóbrega, tenho graduação e mestrado em Educação Física, então é uma área que eu sou completamente envolvida, muita paixão, muito encantamento, mas também muitos desafios, né, não vamos romantizar a profissão, né, Júlio, que a gente tem muitos desafios, então estou muito feliz, de estar aqui nesse momento, para a gente partilhar, de repente, dar visibilidade a ações de esportes, da educação física escolar, que é o nosso foco, com inclusão. Então, que tenhamos esse momento agradável de partilha. Bem, ô Rayane, antes de você, adentrar no Direc, né, para assumir essa supervisão junto a Júlio, você já vinha de outra instituição, é assim? Já sim, já. Eh, eu estou no estado, né, sou professora da educação física da rede estadual, eh, entrei em 2015, né, tenho 2 matrículas, então eu estava em sala de aula durante 6 anos, né, com muitas aulas, e a partir dessas aulas, dessas vivências, a gente pôde contribuir, né, na Nona Direc com as ações de lá, né, então ter passado pelo chão da escola traz essa fundamentação, né, esse testemunho vivo de como é estar em sala de aula, como é conhecer a realidade do chão das escolas. Ô Júlio, você tá trabalhando com a mulher do seu lado que tem 2 filhos, tá juntando dinheiro com o rodo, é bom, né, Júlio? Agora é sua vez, meu amigo. Primeiro também fazer das minhas palavras, as palavras de Rayane, né, agradecer pelo convite. Acho que é um momento muito importante a gente estar discutindo, conversando e propagando nosso trabalho, que para muitos muitos não conhecem, né, tanto a fundo nossa vivência, né, na Direc. Assim como Rayane, também sou professor fui professor em sala de aula do estado, né, estive aí 3 anos em sala de aula, né, e hoje estou fazendo parte da pasta, né, de supervisão em educação física com Rayane, e sou, formado em educação física com pós em psicomotricidade, né, trabalho na educação há mais de 10 anos, né, e aí cheguei no estado há 3 anos, né, mas já estive em outras áreas da educação, né, educação privada principalmente, né, e feliz com esse momento. Eu acho que vai ser um momento de grande valia para a gente entender realmente, né, quem nos assiste, né, quem nos ouve, entender bem como é que a gente A funciona. Rayane eu já lembro dela lá de Lagoa Nova, que nós ficamos 4 anos lá, quando eu desci, Rayane estava subindo, é assim, Rayane? Verdade, verdade. Tive 6 anos de experiência lá em Lagoa Nova, subi as Era Manuel Luiz de Maria. era o Manuel Luiz Maria, Pronto, eu não fiquei 4 anos. Parelhas também, já trabalhei em Parelhas, na escola Filipe Bittencourt. E antes de ser profissional da educação física, tanto o Júlio como eu, nós somos atletas, né. Somos atletas de voleibol, fui atleta de voleibol na adolescência, na fase adulta, retomei agora com um novo esporte que é o beach tênis, e a gente segue também vivenciando tanto o lado profissional como ser atleta também. Então Rayane, de sala de aula, lá de Parelhas e Lagoa Nova. E Júlio? E eu saí de Seu Corá,
sou natural do Corajosos, mas eu trabalhava em Serra Dourada, na Querubina Bezerra, e aí foi quando eu recebi esse convite, né, por essa essa grande pessoa, Bem, né, de fazer junto com ela a parte da pasta. muito bem. Inclusive o Querubino eu tive dando uns aulões lá alguns anos atrás, na época em que Jorian estava à frente dando no Direc, né. Sim. Foram quando surgiram aqueles aulões por parte do estado. Agora eu pergunto a vocês, além de ser desafiador, é prazeroso estar à frente de uma pasta? Eu vou dizer, eu posso até me atrever a dizer que hoje é uma pasta considerada a menina dos olhos, porque representa não só a parte dos que dizem os ditos normais, comuns, como hoje os atípicos, né, e que vocês vêm desenvolvendo projetos grandiosos, fazendo com que essa visibilidade que não tinha antes, hoje verdadeiramente tenha, né. É, lá a supervisão da educação física está dentro do setor pedagógico, juntamente com a supervisão de educação especial e a supervisão de gestão. Então a gente está ali todo mundo integrado, trabalho integrado, Então no entendendo a caso vocês parte não da trabalham isoladamente. Não, né, mas não é um apêndice da Direc, né, a gente faz parte realmente do setor pedagógico, e aí é a interação, você chega na Direc, você vê todos os setores unidos juntos, né, em prol de um movimento que é a educação. Muito bem. então nós estamos planejando ações junto com o pedagógico, junto com as outras supervisões e entendendo como funciona cada modalidade de ensino, cada turma, cada escola com suas necessidades, com suas práticas exitosas. Então a gente está ali, a par, né, Júlio, das ações que acontecem não só na educação física, mas em todo o setor pedagógico e existe essa integração que é muito bacana. Essa junção é até, vamos dizer assim, de fundamental importância pelo fato de que 2 não vai pensar melhor que 10, né, de umas classes. Quando eu falo dessa maneira, o fato de que as ideias, elas vão surgindo e vão se encaixando para que a estrutura ela realmente passe a funcionar. E a gente vai contribuindo com um trabalho do outro, não, lógico, invadindo o trabalho do outro, mas com contribuições mesmo, de podendo ajudar no parte da inclusão, a gente ouvir outras pessoas, né, porque a gente pode ter uma visão específica, mas a pessoa pode abrir o nosso olhar para outra situação e a gente não tinha percebido. E aí eu acho que é muito importante e bacana do nosso setor é exatamente esse, essa interação entre os setores. Muito bem, muito bem. Agora, a pergunta considerada a cereja do bolo. Hoje vocês estão na educação já há alguns anos, né, estão numa pasta muito representativa hoje da nona regional, que responde por 12 cidades e 34 escolas, se eu não me engano, 33. 33 escolas. Então, é uma quantidade muito considerável, tanto de escolas como de cidades, né. Aí eu pergunto para vocês, diante dessa importância de vocês darem esse suporte necessário, a educação é o caminho mesmo a se seguir? São suspeitos, né, mas estamos ali porque acreditamos na educação, poderíamos trilhar outros caminhos, né, mas a educação é a base de tudo, para formar cidadão, a educação que vem de casa, a educação que é potencializada na escola, em todos os espaços da sociedade, então, sem educação, nada anda, nada caminha. Tá no local certo? Tô no local certo e fico feliz por ter aceitado o convite e vivenciar isso realmente. Eu acho que, como a Rayane colocou, acho que a educação é um grande pilar para a gente ter, vivências importantes na nossa sociedade. Então acho que ela traz benefícios gigantescos para a gente. Por exemplo, não desmerecendo, né, as outras gestões. Claro, nós não estamos aqui para falar das outras gestões nem fazer comparativo, claro que não. Nós estamos para falar da gestão atual, né. Mas se vocês observarem hoje, a pasta que vocês estão representando, os avanços são consideráveis? São, nós Em termos de suporte, de eventos, sabe, de dar amparo realmente às equipes das outras escolas, vocês acham hoje que a parte de vocês conseguem dar o suporte necessário a essas escolas, a essas cidades que vocês estão, né, próximos? sim, temos sempre o que melhorar, né, Jair, eu sempre que converso com o Júlio, a gente vai organizando as ideias, vendo o que precisa melhorar, né, vendo o que a gente poderia fazer além. Mas sobre a gestão nós temos total apoio, nós temos muita liberdade para chegar, para apresentar, né, e
eu não vou nem lembrar se houve alguma vez que a gente não foi atendido. Dentro das nossas limitações de recursos, né, a gente sempre é muito bem atendido, é muito operacional a gestão, está sempre junto ali, então a gente está realmente muito feliz. Isso, e para além disso, de da gestão em si nos apoiar no nosso trabalho, ouvir nossas demandas, a gente também escuta muito os outros professores de educação física com as demandas dele, né. A gente sabe que é um desafio, como a gente colocou aqui, que são 12 cidades, né, 33 escolas, e a gente ouvir sempre esses professores é um grande desafio. E aí a gente traz essa demanda que eu acho que é um ponto positivo da gente, é conseguir, assim, atender, ouvir, lógico que não vai agradar literalmente todo mundo, mas eu acho que a gente tem um bom ouvido, né, a gente escuta bem os professores para entender bem as demandas deles. E quando vocês chegam nas outras cidades, visitando as outras escolas, né, para tentar dar o suporte necessário, recebe o feedback diferenciado ou ainda existem algumas desconfianças por parte de alguns profissionais? Porque, assim, vocês estão numa pasta que requer, né, um cuidado, né, uma atenção de vocês sempre estar presente, né, mostrando realmente para as escolas e para os professores que realmente vocês chegaram para fazer a diferença, né. E esse feedback, esse retorno dos profissionais. Quando a gente chega às escolas, que eu acho que é um espaço que a gente sempre sai de lá em muitos dados, né, mas eu não vejo que eles nos recebem como fiscalizadores. É como alguém que está ali tentando entender, quer ajuda, o que é que a gente pode fazer, sobre até chegar junto um planejamento, formações, jogos interclasse, então a gente sempre está muito disponível. A gente vê ainda carência, né, nem todas as escolas têm uma quadra ideal, tem um espaço ideal para as aulas de educação física, mas que eu acho que dar os ouvidos, dar a devida atenção ao ser humano, a dignidade do humano, né, então eu acho que tanto o Júlio como eu tem esse perfil parecido de dar muita atenção, sabe, Jair, acho que ouvir. Eu não posso resolver, mas eu posso ouvir suas angústias e validar suas angústias e lutar à medida do possível para que sejam sanadas e que no futuro a gente tenha uma estrutura boa em todas as escolas públicas, né. Muito bem. Por exemplo, Joia, quando vocês adentram esses espaços dessas escolas, quando eu falo em termos de espaço físico, Rael já colocou que algumas escolas não têm o espaço necessário para o bom desenvolvimento das atividades, né, que são planejadas, que são elaboradas. E os materiais, o governo do estado, junto com a Lula Direct, consegue chegar a essas escolas, para que mesmo não tendo um espaço, mas pelo menos tenha um material que possa ser usado em parceria em outro lugar. Como é que está essa estrutura? Isso, é como o Reni colocou, a gente não tem um lógico o ideal, né, então a gente trabalha em cima de nossa realidade, o que a gente tem, a gente tenta procurar melhorar sempre, né, em termos de e aí onde estão as nossas formações, né, dentro dessas formações a gente tenta entender a realidade, entender aquela demanda, né, para tentar trabalhar exatamente dentro daquela realidade, e a gente sabe que a gente não tem essa quantidade de material necessário, né, a gente sabe que não tem toda uma estrutura, né, mas a gente precisa com o que a gente tem trabalhar com aquela realidade, Muito né. bem. Muito pronto. Você falou aí em formações. Então, no caso, hoje a Lula Direct, o setor de esporte, não é, consegue expandir essas formações, né, para as outras escolas. Agora vamos lá. Essas formações elas acontecem por polos, caso vocês se destinam para determinadas cidades formando polos, ou vocês sempre fazem uma formação única aqui em Currais Novos? Assim, as formações depende muito de como vai ser direcionada essa formação. Normalmente essas formações que a gente faz na área mais esportiva, né, a gente faz uma formação em Currais Novos, então essas outras cidades vêm, e aí a gente não fala só sobre Nona Direct, sobre só o estado, né, então vem escolas do município, professores do município, professores da rede privada, todos vêm para Currais Novos, mas a gente também tem as formações pedagógicas que está aliada aos outros setores da Direct. Então a gente vai em cada escola, né, ouve as demandas da escola, nesse sentido. Aí no caso ligado ao esporte mesmo, a pasta de vocês também fazem formações só para essa pasta? Isso, como o Júlio falou, nós realizamos essas formações dentro da educação física, conteúdos, temas que a gente julga ali, ouvindo os professores que são mais emergentes, por exemplo, como vocês vão apreciar um vídeo, Júlio ministrou com o professor e técnico de beach tênis uma formação sobre o beach tênis, né, sabendo que ia ser uma modalidade que estava acabando de ser inserida nos gernes.
Então, essa capacitação dos professores, trazer o esporte, um novo esporte para dentro das escolas, a gente julgou como necessária, como emergente. Então a gente vai fazendo essas formações mais específicas, mas também participamos, integramos a equipe do setor pedagógico em formações, eh, pedagógicas das escolas. Por exemplo, tem aí o ensino integral, o que vai ser implantado numa escola. Então nós vamos integrando a equipe para falar sobre na área de linguagem da educação física escolar ou dos ateliês de educação desportiva e saúde, por exemplo, que está, eh, no currículo do ensino fundamental, por exemplo. Então a gente está sempre tentando fazer esse movimento, gostaríamos de expandir, vamos para 2026, mais formações continuadas para nossa área especificamente, sabe. Aí, por exemplo, eu estava observando, né, alguns vídeos, de momentos anteriores, em que o setor da inclusão paralímpico e vem avançando muito dentro da nona regional. Coisas que nós não observamos há alguns anos anteriores, né. Então, assim, dá para se perceber que hoje o setor paralímpico, ele avança muito dentro da área de vocês. Essas estratégias, elas foram traçadas por todo o setor pedagógico, teve uma parceria entre estado e município, para que se chegue ao que está hoje, ou vocês já vêm com uma estrutura antiga para que realmente aconteça do jeito que está acontecendo? Porque eu falo isso reproduzindo o que eu ouço também pela comunidade, né, que o setor paralímpico da nona regional vem avançando muito. Como é que está funcionando essa área de vocês? Bem, em 2022, o subsecretário de Esporte e Lazer, Cezinha Nunes, ele isso nas palavras dele, ele percebeu que a gente tinha um trabalho aqui de muito engajamento com esportes, com formação, né, e aí ele fez uma ligação e perguntou se a gente aceitaria o desafio de trazer um festival paralímpico para Currais. E de prontidão a gente: Aceitamos sim, como vamos fazer?". E aí tem que bater meta, porque é um evento grandioso, com recurso, né, é um evento todo patrocinado pelas loterias Caixas, e aí a gente precisava ter, eh, bater essa meta para Currais se tornar um núcleo, porque até então era um ensaio, né. E desde o primeiro festival a gente bateu essa meta, a partir do festival fomos captando alunos, Paloma estava junto, Júlio ainda estava como professor, né, captando esses alunos nesse festival, e a partir de então montar a delegação paralímpica de toda a regional para participar dos eventos competitivos, porque o festival é uma vivência lúdica, é para você experimentar as modalidades paralímpicas, mas ali a gente vai captando as potencialidades, convidando, né, para direcionar esse treinamento, Muito bem. paradesportivo. E aí a delegação de fato vem crescendo, agora com a novidade que vem para Coarjovas o Centro de Referência Paralímpico, que a gente ficou muito feliz, foi um sonho, eh, que oscilou muito, vem, não vem, né, e aí, ainda na gestão de Odon, a gente apresentou o projeto, ele abraçou, assinou, Lucas deu continuidade, que a gente conseguiu trazer pela prefeitura, né, porque existe toda uma logística, essa parceria com a prefeitura que é muito importante, o IFRN entrou junto, abraçou a causa. Então assim, trabalhar com inclusão, quanto mais uma mão ali que dá, mais a gente, né, faz a união e o desejo é que mais alunos com deficiência, mais estudantes, adultos com deficiência estejam envolvidos na prática esportiva. Por exemplo, eu posso citar hoje os eventos que já foram realizados pela nona regional hoje, em Covarrubias durante esse ano. Conseguimos citar. Hoje a gente teve já o Festival Paralímpico, a gente vai para a segunda edição, né, agora 20 de setembro, né, a gente já teve a primeira edição, a gente já teve Gerninhos, né, na cidade, né, e a gente já teve também o Gernes, que talvez o Gernes seja o nosso principal evento em termos da pasta, né. Mas assim, só voltando a pauta da inclusão do Festival Paralímpico, eu não tive na vivência de Rayane da chegada
do movimento em si, mas eu tive na vivência de enquanto professor, enquanto cidadão de Currais Novos também, como a gente viu realmente, como você já colocou, esse crescimento desse movimento, dessa inclusão, das pessoas querendo ir participar no Festival Paralímpico, né, a gente tem os monitores que são voluntários, na maioria deles professores estudantes de educação física, né, e a gente vê quando a gente coloca lá o link, né, a rapidez que a gente consegue as vagas de pessoas que querem trabalhar com esse movimento, né. E aí a gente também vê agora, a gente sabe da dificuldade que é um pai deixar sua criança, né, ir com deficiência, ir para um evento desse, mas a gente já vê, já percebe a segurança do pai nesse movimento, né. Eu chego a ficar com a voz embargada, porque quem vivencia esse movimento lá, na hora, é fantástico, assim, é um momento muito, muito bonito, de todo mundo estar vivendo esse momento, de pessoas com e sem deficiência, de crianças com e sem deficiência, tá nesse movimento. É um momento de que você leva, assim, para o resto da vida, assim, você vê eles brincando, eles sorrindo, como Raiane colocou, um momento lúdico que eles estão ali, independente de sua característica física ou não, né, eles não estão para ser julgados ali, eles estão para vivenciar aquele momento. E ninguém o movimento é para eles, né, mas ninguém tá pensando no que ele tem, no que ele não tem, entendeu? A gente tá pensando exatamente nessa vivência que ele tenha, que ele sinta-se acolhido. Esse movimento para mim é a menina dos olhos nesse sentido de viver mesmo a pessoa, entender, ter empatia pelo outro, Olha, né. da onde vem essa emoção de Juliana? Trabalhar com inclusão, eu digo que o requisito é ter a sensibilidade que Júlio está tendo, né. Ele está se emocionando porque ele viveu, ele vive isso. Como eu já cheguei nas Paralimpíadas Escolares, que tem a etapa regional e a etapa nacional em São Paulo, que lá é o mundo ideal da inclusão. A gente passa a ser, não prioridade. Não, a gente passa a ser a prioridade lá, porque eu até brinco, eles estão numa fila de eu sou prioridade, porque tá todo mundo igual, né. Então, essa emoção de julho é o que eu sempre sinto, chegando lá em São Paulo, milhares de estudantes com deficiência e a gente com nossa delegação lá feliz, mostrando que ali todo mundo é igual, como tem que ser mesmo, né. A gente poder garantir a participação desses estudantes, nesses eventos competitivos mesmo, mas que também eles estão ali se divertindo, né, eles estão ali para viver, para ter o sentimento de pertença. Nós levamos um estudante uma vez lá do IVP, com nanismo, ele não falava, ele era retraído. Para levar, eu dizia: "Paloma, ele não vai, Paloma, vamos insistir". A gente insistiu, quando chegou lá ele fez: "Ah, não quero voltar não". Conversando, sabe, trocando camiseta com outras meninas com nanismo, então ali ele disse: "Caramba, várias pessoas são iguais a mim", né, então é o sentimento de pertença, é você se emocionar mesmo, não ver a deficiência, mas ver a potencialidade daquele estudante. Poxa, esse menino quando a gente vê uma pessoa na rua, estudante com deficiência, a gente fica visualizando a potencialidade para os esportes. Esse cadeirante, a gente poderia olhe como ele tem força nesse braço, a gente poderia colocar no atletismo, no arremesso de peso, então, a gente não olha para a deficiência, a gente olha para o potencial. Então, temos muitos entraves, os pais ainda, né, Júlio, que super protegem, mas também que vão ganhando confiança, se tornam gratos e a gente vai chorando e sorrindo e querendo o desejo Realmente percebe que estão lá produzindo. é Isso. Mostrando realmente que são capazes, não é assim? Então para vocês que estão em casa, olha aí, ó, a emoção aflorando, mas a emoção está aflorando justamente pelo fato de que eles estão fazendo aquilo que eles gostam. Então vou convidar vocês agora para a gente dar uma olhadinha, né, e mexer um pouquinho mais com quem está em casa, através de uns vídeos que vocês trouxeram, relacionar justamente as formações e alguns eventos. Vamos mexer quem está em casa? Nós vamos lá. Isso aqui, Júlio. Esse aí é como a Raiane colocou, é a formação que a gente fez sobre o beach tênis, né, é um esporte que vem crescendo, né, e vem crescendo também a interiorização dele, né, chegou há 2 anos mais ou menos na cidade, acho que aliás uns 3 anos tem aqui na cidade, há 2 anos já tem nos Genes como um esporte festivo, né, de apresentação.
E aí esse ano oficialmente ele faz parte do quadro oficial dos GERNs, né, então como a Rayane colocou, a gente vê essa demanda, essa necessidade, né, de ter essa formação, isso aí são para professores de educação física, né, estudantes de educação física, que a ideia é que eles trabalhassem, né, replicassem o que a gente passou lá, né, nas aulas deles também. No caso, isso aqui pela nona regional. Isso, nono regional, a gente trouxe aí como nono direc e como eu disse, aí não só tem os professores da rede estadual, aí a gente tem professor da rede privada, da rede municipal de Currais Novos, veio um pessoal de Parelhas também. Então vocês deixam o evento aberto para quem quiser participar. Sim, não. Por exemplo, vamos dizer o seguinte, uma pessoa que não esteja ainda na área da educação física, mas tem um interesse de adentrar o curso, por exemplo, pode participar? Sem dúvida, pode sim. A ideia da gente é exatamente fomentar essas vivências, e aí quem não tem, vivencia isso aí, conversa, seria um momento de socialização, né, quem tem interesse em entrar na área, seria um momento de entender as nossas demandas, as nossas dificuldades, conversar com outros professores, então é também para essas pessoas que querem entrar na área da educação física. Muito bem, muito bem. Então, nesse primeiro vídeo, a formação de habitantes com Júlia. Aí parece-me que nesse segundo vídeo aqui, Rayane, aí já vem com você, é isso? Isso. Esse vídeo, especificamente nesse dia, é o primeiro que abre o ano, né. Por que é o primeiro? Porque a gente traz calendário do ano inteiro, é um encontro informativo. O informativo, porque a gente traz esse calendário para as escolas tentarem se programar, conhecerem como vai ser, né, o ano letivo de eventos esportivos da secretaria, da Subsecretaria de Esporte e Lazer do Estado, e também colocamos um momento formativo, que nesse caso foi com inteligência artificial como aporte para o professor da educação física com Luiz Antônio Ministro. Mas por isso que eu vi ele aqui, tá. Daí como É uma referência, né, do mas que bacana, viu, que bacana esses momentos formativos, né, de formação continuada que vocês realizam, no caso essas formações continuadas, ela acontece, periodicamente ou vocês se organizam justamente devido à demanda da agenda que vocês têm anualmente? As específicas de educação física, a gente vai a partir das demandas, né. Muito bem. A do setor, a gente tem o cronograma e vai seguindo com a nossa parte da nosso foco de linguagens, educação física escolar. Muito bem, muito bem. Vocês que estão em casa não sabem ainda que ainda tem mais, viu? Isso. As nossas acontecem principalmente no primeiro semestre, que ainda não tem eventos esportivos e a gente investe mesmo na partilha de conhecimentos, de vivências corporais. Muito bem, vamos para outro vídeo? Isso aqui faz referência ao gerninho, é isso? Isso mesmo, isso aí é o Gerninhos, a gente trabalha em 2 categorias, né, tem a de 6 7 é isso? 6 e 7, 6 e 7, 7 e 8. 7 e 8 e 8 e 9 e 10. Isso, são 2 categorias. E aí essa primeira categoria, que são os pequenininhos, né, os menores, né, a gente trabalha em forma de circuito. Como assim um circuito? São 3 modalidades de esportes, né, e aí essas crianças vão passar por essas 3 modalidades, né. Lembrando que é um momento de participação, né, ali de vivência daquela modalidade, não é um momento competitivo ali, então ele não tem essa competição de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Eles vão vivenciar o esporte, né, a modalidade. Todo mundo aí vai ser premiado, quem participou do momento vai ser premiado. E aí o que a gente Independentemente da independente da colocação, porque na realidade o que a gente quer nessa idade é que todos ganhem no sentido de vivenciar, né, então a ideia é que todos participem, tenham uma vivência da modalidade que vai ser diferente. Muitas escolas, vamos supor, não tem o judô, né, na sua prática dentro ali do esporte, então aí eles precisam desse momento, né, vai ter ali a prática de judô, né, então a gente teve a parceria aí de 2 escolas, do Jesus Menino e da Única, né, da Única Master, então cedeu os espaços dele e a gente fez esses 2 circuitos lá. com as nossas parcerias aqui. Sourça Amaral também, Socorro Amaral, né, então Stan. isso, e aí são essas escolas que vão apoiando a gente nessas ideias, né. Então vamos lá, os 2 primeiros vídeos, correspondem só para quem está em casa se situar, né, correspondem às formações continuadas, né, que vocês realizaram e sempre no início de cada ano isso acontece com mais foco, né. Aí nós tivemos no terceiro vídeo o Gernil, que vem antes do Gernes, que é a competição principal, é assim? Isso. Muito bem, então vamos agora Geralmente é o esquenta pra criançada, né, muito bem, mais festivo. muito bem. Então,
os 3 próximos vídeos vão corresponder aos germes. E assim, Abertura de germes. vamos lá. Vamos jogar para quem tá em casa. Isso mesmo. Isso aí essa abertura aí, lembra da data? Foi 12 de agosto. 12 de agosto, no estádio Coronel José Bezerra, com a temática protagonismo estudantil, jogos reais, né, em alusão a essa militância mesmo de se afastar um pouco das telas e os jogos serem reais mesmo, né, remetendo até a nossa infância, a nossa época escolar, em que a gente primava pela prática esportiva, pelo contato com o outro. Então a abertura é um momento de celebrar, né, nós tivemos aí o hino sendo cantado, as escolas desfilando, e eu acho impressionante como, embora seja um ritual que tenha praticamente, né, o mesmo padrão, mas eles gostam de participar, casa estava cheia, Muito bem. as fanfarras, é muito festivo, é cultural, a gente ama. Superou as expectativas da abertura? Sempre. Então já se superou as expectativas na abertura, então já sei que esse próximo vídeo aqui já relacionado a algumas práticas, já deu para perceber que realmente o trabalho foi feito. E sem dúvida, sem dúvida. Esse ano a gente teve 2 modalidades novas, né, o beach tennis, como a gente fez até a formação, e o basquete 3x3, né, com 8 equipes, né, na categoria juvenil, né, mas de maneira geral a gente tem 16 modalidades nos gernes. Então isso prova que os gernes, cresce a cada ano, né. No meu tempo de gernes a gente não tinha essas modalidades todas, né, participando dos gernes. A gente contava nos dedos literalmente as práticas esportivas que a gente tinha nos gernes. Hoje a gente, somos 16 modalidades, né, então eu acho que isso prova o crescimento do GER, né. É. E neste ano, a grande novidade foi o basquete 3x3 e o beach tênis entrando no quadro oficial. Então a regional, com certeza, aderiu, né, Júlia, assim, porque no início do ano a gente precisa sinalizar quais são as modalidades que vão ser ofertadas em cada regional. E a gente, quanto mais, para que o estudante ele tenha mais opções. "Ah, eu não gosto de futebol", ok, mas nós temos badminton, atletismo, handebol, tênis de mesa, Judô. judô, karatê, basquete, então não existe mais a desculpa de que: "Ah, não gosto desse esporte, por isso que eu não vou fazer". Então E nesse vídeo anterior deu pra gente perceber que foi uma modalidade karatê especificamente, e parece-me que foi lá no Tristão. Isso, exatamente. E aí é uma característica também porque, tipo assim, a gente tem atletas de Cerro Coragem, tem atletas de Parelhas, Currais Novas, então não tem um grupo só do município, né, então são possibilidades, né, a gente teve atletas campeões de Parelhas, de Cerro Coragem, então outras cidades vivenciam e vêm pra cá. e uma curiosidade, Jari, as pessoas, tradicionalmente os germes, as competições acontecem todas aqui em Currais, mas nós podemos descentralizar, e é isso que nós estamos fazendo desde o ano passado que o judô acontece em Parelhas. Por que, Raiane, Parelhas? Porque é justo que lá, sendo o maior adepto de estudantes na modalidade judô, que eles façam festa lá. E aí que os outros estudantes de outras cidades também conheçam, né, e participem em outros municípios. E a gente deseja fazer mais, né, Júlia, assim, se puder descentralizar. Perfeito. Após o vídeo do karatê, nós temos esse outro vídeo aqui. Aí nós já vamos para a parte de futebol, é isso? Isso mesmo, é o da lá, aí é outra modalidade, esse aí é o society, né, a gente tem aí no Centro Esportivo do Rei, nesse espaço aí acontece 3 modalidades do gernes, né, acontece o beach tennis, acontece o vôlei de duplas e o society. Esse vídeo aí é do society, né, a gente teve escolas municipais vencendo, acho que o professor Humberto Gama foi campeão, na modalidade, o Tristão, né, em outra categoria aliás, né, então a gente tem espaços, parcerias, assim como é o Centro Esportivo, né, do Rei, que ajuda muito nessa compactar, né, então ali o professor que vem de outra cidade, ali aí já vai ter 3 modalidades naquele espaço, né, porque a gente sabe da dificuldade que é a questão do deslocamento para as escolas. Então vamos lá. Começamos com as formações possuadas, entramos no gerninho, adentramos o GES, a competição, e agora vamos adentrar, fica à vontade, Ayane. Só para a gente concluir dos germes, que eu acho interessante, nós concluímos os germes sem nenhuma
nenhum conflito, você não vai ver nas mídias nenhum conflito, né, Júlia, assim, porque a gente acontece, né, tá ali jogando, então a gente usa algumas estratégias de não ter jogos à noite, de tentar sempre fazer esse movimento de conscientização. Então a gente ficou muito feliz porque nessa edição não teve nenhum conflito que tenha visibilidade, não teve nenhum processo disciplinar. Muito bem. A gente ficou muito feliz, muito mesmo. Então isso é sinal que o processo, quando se tem organização de uma equipe multi, então as coisas realmente elas acontecem. E aí é exatamente o sobre educação que a gente começou a nossa conversa, né. E aí não é só sobre educação de institucional, né, é uma educação que a gente leva de casa, que a gente aprende com o amigo, né, e aí essa educação provou isso do GER, né. A gente não teve nenhum ato indisciplinar. É. Queremos aproveitar para parabenizar as equipes escolares, os professores que estão aí, não só ofertando o esporte pelo esporte, mas também trabalhando com o esporte educação, que é o nosso grande foco. Como é que bem? Agora vamos adentrar num espaço que proporcionou uma emoção diferenciada para Ju, né. E para você também, Rayane, só que Rayane é mais contigo, né, Júlia? Ela foi hoje, né, ela foi hoje, mas ela é muito mais que Vamos ver isso aqui, Leoni. Me diga uma coisa, isso aqui é o Festival Paralímpico propriamente dito? É, aí é onde tudo começou, o movimento paralímpico. Essa aí foi uma edição essa edição foi no Palácio, mas estão acontecendo as últimas pela parceria com o IFRN, do IFRN. Esse aqui foi o primeiro? Não, não foi o primeiro. Ah, tem aí no IFRN também. Eu me tão compilado. é um compilado, aí tem no IFRN e no Palácio dos Esportes. Então, por exemplo, o festival já está em qual edição? No município? 2022, 2023, 2024, 2025, no quarto ano. 4. Só que desde o ano passado são ofertados 2 edições. Curiosidade, acontece no Brasil inteiro ao mesmo tempo em várias capitais, ao mesmo tempo. Então é um investimento muito bacana que o Comitê Paralímpico Brasileiro faz para que justamente o festival sirva como uma amostra grátis, vamos dizer assim, Muito bem. de como se dá esse movimento paralímpico. Então nós ofertamos 3 modalidades paralímpicas de forma festiva, né, um circuito. Então os voluntários, como o Júlio bem falou, os mediadores, eles dividem os grupos e aí eles vão passeando. E lá eles ganham a camiseta do evento, é todo mundo com a mesma camiseta. Essa camiseta que eu estou aqui é a camiseta do estudante deste ano. Então todos de camisetas. Então já é desse ano aí. É a da primeira edição. Eh, Tem um momento dançante, de aquecimento, tem a vivência das modalidades, tem o lanche, então é um momento festivo de verdade, sabe? Muito bem. Agora, Rayane, me tira uma dúvida, Rayane e Júlia. Dentro do Festival Paralímpico, passam a existir as convocações para um evento maior, ou os eventos maiores em que os atletas, eles são convocados para ir, devido ao desenvolvimento das suas aptidões durante todo o ano? Ou o Festival Paralímpico entra dentro dessa área aí, ela chama de O convocação? festival é bem a vivência ali de maneira lúdica, festiva, né, a gente tem, assim como o Gernes, a gente também tem o Paragernes, né, e tem outras competições específicas para essas pessoas com deficiência. E aí no festival a gente tem mais esse momento de festivo mesmo, né, da da situação. E aí, em outros momentos, então, ali naquele momento a gente meio que tem um olhar, né, se a gente consegue, como a Ryan colocou, se a gente consegue identificar alguma criança que tem um potencial para determinada modalidade, então a gente já fica o olho, já procura saber quem é o pai, né, isso, um estudo para a gente ir buscar essa criança. E depois que a gente consegue encontrar esse momento, a gente meio que busca treinar essa criança, né, Ryan. Então esse olhar diferenciado leva os atletas a isso aqui, é? Esse próximo vídeo. Isso. Aí são momentos das Paralimpíadas Escolares, nós temos 2 etapas no ano, é a etapa regional e a etapa nacional. Essa aí é a última etapa, é a etapa final, é lá em São Paulo sempre, porque lá existe um centro grande, isso aí parece uma cidade lá dentro inclusiva, né, então todo bem muito acessível, equipamentos de ponta, então aí é o Comitê Paralímpico Brasileiro, isso aí é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Muito bem. Então eles participam das atividades menores e dentro do olhar de vocês, entram com um acordo e se encaminham esses alunos a Aí a gente vai com a delegação inteira do Rio Grande do Norte. Nós levamos a da região,
Mas lá tem a de Natal, Pau dos Ferros, Mossoró, que juntos, né, formam a delegação do Rio Grande do Norte. Muito bem, então nós já estamos chegando ao final. Eu sei que ainda teria muita coisa para se falar, mas é quando vocês retornarem mais uma vez com mais novidades, aí nós vamos apresentar para quem está em casa, até mesmo para que as pessoas que estejam em casa se sintam provocadas a irem lá na nona regional saber de vocês realmente um pouquinho mais de como funciona o setor de esporte de vocês. Agora vamos finalizar com essa imagem. Que imagem é essa aqui? É o card de divulgação, é um dos mascotes, né, do Festival Paralímpico. Nós vamos ter agora a segunda edição, dia 20 de setembro, é um sábado, uma manhã festiva. Sintam-se todos convidados, se você conhece um estudante com deficiência e sem deficiência também, lá nós fazemos essa integração. Vai ser no IFRN, das 7h30 às 11h30. Então estão todos convidados para a nossa festa de inclusão. Muito bem, eu já aproveito para você fazer sua despedida e convidar quem está em casa a visitar vocês, a Nona Direct. Então, agradecer pelo espaço, dizer que estamos abertos à partilha, à troca de ideias, né, de planejamento, sugestões para a gente melhorar ou, de repente, fazer algo novo, né? Então, a gente está sempre aberto e agradecer a todos, a você, Jair, pelo convite. Fazia tempo que a gente vinha tentando marcar, né? Muitas chamadas atropeladas, mas falei com o Júlio que a gente não poderia deixar de estar aqui, né? Dando visibilidade às ações que são feitas pela Nona Direc, por muitas parcerias, né? Ninguém faz nada sozinho. E estamos aí militando pela inclusão através do paradesporto, a educação, valorizando as formações continuadas, tudo por uma educação física escolar de qualidade, né. Nosso foco não é apenas o esporte é uma dimensão do nosso trabalho, né, que às vezes eu tinha noção que o trabalho se resumia aos genes e não é gigante, e esse espaço aqui nos ajuda a mostrar um pouco do que é a grandeza da nossa parte, né, Júlio? Isso mesmo, acrescento aqui a Rayana, agradecer realmente o convite, feliz em estar na casa do povo, com o representante do povo, falando sobre o povo, né, que é exatamente isso, a inclusão, esse momento festivo, mas muito importante para todo mundo. Muito bem, então para vocês que estão em casa, não precisa mais ser nada, né. Nós falamos aqui de educação, de esporte e falamos de inclusão. Isso aí é uma forma de provocação para vocês que estão em casa, para que vocês possam procurar esses 2 agentes aqui de transformação, que fazem parte lá da Nona Direc. A nona é a Diretoria Regional de Educação, que dá suporte a 12 cidades e a 33 escolas da nossa região. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir.